tempo começou e nós fomos criados ali, disse Deus, haja luz, e hoje houve luz. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e aquela escuridão. Nós lemos também em João, João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, não é? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Era Deus. Então nós podemos ver a Trindade. Por esse versículo em João, nós conhecemos que foi Jesus que criou o universo, foi Jesus que criou aquilo tudo. Deus estava lá, Pai, Filho e o Espírito pairando sobre as águas. A Trindade estava na criação. E nós podemos ver também na história redentiva que a Trindade também estava lá, porque o Verbo era Deus, Deus Pai, Deus Filho, e mais adiante no Evangelho de João vimos que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus em forma de homem. Então ali, na obra redentiva também havia o trabalho da Trindade, como nós conhecemos ali. Então nós podemos ver os primeiros dois capítulos de Gênesis 1 e 2, estender até o fim de Apocalipse 21 e 22, dois capítulos. Eu gosto de ver esses capítulos como se fossem as bordas aqui da palavra de Deus, o início e o fim. Esses primeiros dois capítulos ainda não tinha pecado, era a criação, Jardim do Éden. Os últimos dois capítulos também não se fala de pecado, porque é o novo céu e nova terra. Então, entre os primeiros dois capítulos e os últimos dois capítulos, se desenrola toda a narrativa redentiva, a história de redenção. Entre o primeiro, os dois, o segundo e os últimos dois capítulos, nós temos aquela história redentiva, onde se desenrola o plano de Deus, ou seja, o Evangelho. E vamos ver a eterna relevância deste Evangelho hoje aqui. O homem foi criado para ter autoridade, para ter domínio sobre a terra. Tanto que Deus disse: sujeitai, lá na criação, Jardim do Éden, sujeitai a terra. Ele tinha o poder. O homem foi o pináculo da criação. O homem tinha uma certa realeza, porque ele foi o mais alto de toda a criação que Deus fez, e a ele entregou o poder de reinar, tanto que ele mandou que expandisse esse reinado, expandisse, sede fecundo e multiplicai. Então nós temos isso no Novo Testamento. Então a ideia de reino não é estranho, que nós lemos aqui em Marcos 1,15, não é? Ou que nós acabamos de dizer, o reino de Deus, não é? A relevância do Evangelho de Deus, o verso que nós lemos aqui, não sei se a gente chegou a ler Marcos aqui, vamos voltar para o nosso texto principal aqui, Marcos, e lá nós lemos o quê? Do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, esse reino não é estranho ser inserido aqui neste trecho, porque o homem foi desenhado para reinar, e ele perdeu o direito de reinar porque pecou. Mas na história redentiva, Deus está resgatando esse direito de reinar também. E nós iremos reinar no futuro, como havemos de ver. Então o Novo Testamento também nos dá a ordenança de expandir o reino de Deus. O reino que Ele nos deu era para nós expandir. Nós abnegamos aquele direito em virtude do pecado. A história redentiva, então, vem trazer o reino de Deus, né? Em Mateus
Mateus 28, 19 diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de quantas nações? Todas as nações. Atos 1 e 8 diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. A ideia de confins não é estranho, não é? Quer dizer tudo, o reino de Deus será expandido. Em Gênesis também, Jesus disse a Abraão: sê tua bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então podemos ver a abrangência do reino de Deus é grande, e nós queremos focar, que nós vamos reinar. Então, 2 Timóteo 2,12 diz: os santos reinarão. Apocalipse 20 também diz: os santos reinarão com Cristo. Então fomos feitos para reinar, e nós de fato reinaremos com Cristo. Mas hoje nós queremos ver o outro lado da moeda. O que será daquele que rejeita o Evangelho? Para nós que aceitamos o Evangelho, temos um fim, temos um reinado, fazemos parte do reino de Deus, reinaremos com Cristo. Isto é uma promessa. Mas nós queremos ir agora à beira da eternidade. Se a criação foi aqui, nós queremos ir à beira da própria eternidade para vermos o que há de acontecer. Nós queremos ver, abrir nossas Bíblias agora em Apocalipse capítulo 20, porque está vindo um grande e final julgamento. Isto depois do arrebatamento, depois de Cristo voltar, depois de nós estarmos reinando com Ele por 1000 anos. Depois desse tempo haverá um ponto final. No último livro haverá um ponto final, no último capítulo haverá um ponto final, no último parágrafo, na última sentença haverá um ponto final do tempo. E todos os mortos serão ressuscitados para o seu juízo final. Vamos ler a respeito desse juízo final no capítulo 20. A partir do verso 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Isto é a palavra de Deus, a inspirada, infalível palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ao abrirmos a Tua palavra hoje, queremos que ela possa ter o efeito desejado em todos os nossos corações, para nos fortalecer ou para nos convencer do pecado e nos trazer ao arrependimento. Nós queremos isto, ó Pai, e oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma cidadezinha no interior, havia um agnóstico. O diagnóstico tinha o nome de Alberto. E este Alberto, o agnóstico, era muito argumentativo. E ele gostava de argumentar só por argumentar. Ele gostava de pegar o pastor daquela cidade, que só tinha uma igrejinha, e argumentar. Mas havia um pastor novo naquela cidade. Então, o primeiro momento que ele tinha, ele ia para debater, argumentar com aquele pastor. Passou um tempo, mas se encontraram, mas um dia ele encontrou ele no meio da rua e disse: opa, eu sou o Alberto, eu sou o agnóstico da cidade, eu queria dizer para você que eu acho que você é um fraude. A tua igreja, na verdade, a tua igreja é falsa. Eu creio que você ensina errado, a Bíblia é errada, eu não creio em Deus e nem em Jesus, muito menos nessa tua igreja. Essa tua igreja, sabe uma coisa, ela faz mais mal do que bem. Ele jogou,
o que é que você diz sobre isso, pregadorzinho? Você quase que toma um susto no meio da rua, né? E ele diz uma coisa: designado ao homem morrer uma só vez e depois disto o juízo. Não vem Bíblia, eu acabei de dizer que eu não creio em Bíblia. Ele diz: é designado ao homem morrer uma só vez, depois disto o juízo. Eu não disse, não falo da Bíblia, não creio na Bíblia, eu odeio você, eu odeio Deus, não quer saber de Deus. É designado ao homem morrer uma só vez, depois disto o juízo. Mas eu estou vendo que você não tem argumento mesmo, você está sem argumento. Ele disse: é designado ao homem morrer uma só vez, depois disto o juízo. Com raiva, ele virou o pé no calcanhar e foi-se embora. Anos depois, ele se converteu para embaixo. E no testemunho dele, ele disse que no caminho de casa naquela noite, ele passou por um riacho e no caminho de casa, para ele, até os sapos estavam pregando para ele, dizendo: julgamento, julgamento, julgamento. Aquilo não saiu da cabeça dele. Você não pode tirar a palavra de Deus da sua cabeça. É designado ao homem morrer uma só vez, depois disto o juízo. E aquilo ficou martelando na cabeça dele. Todos nós temos uma data marcada com Deus. E queremos ver 4 coisas sobre esse juízo final hoje à noite. Antes de tudo, vamos ver a cena. Verso 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui a cena, que cena poderosa, a cena de uma corte, a cena de um tribunal que nós podemos ver aqui. O trono é um trono grande, fala do poder. O trono é um trono branco, fala da pureza. E há um soberano sobre o trono. Soberano, esse é o trono, um juízo em que você nunca quer se ver, porque aqui é um trono para julgar os que nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. Todos que ficam diante do trono branco, grande trono branco, serão condenados para todos sempre, em toda a eternidade, nas chamas do lago de fogo. Isto é verdade. Quem está no trono? Talvez se surpreenda, mas é o próprio Jesus Cristo. Você diz: mas Jesus não é o Salvador? Sim, mas também juiz. João 15, 5, 22 diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho conferiu todo o julgamento. Então quem vai julgar é Jesus Cristo, não é sua mãe, não é seus amigos que vai lhe julgar, é o juiz de todo o universo que vai te julgar. Você pode conhecer ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, muito bem, como Salvador. Ainda bem que você conhece ele desse jeito, mas se você não conhece ele como Senhor, como Salvador, como Cordeiro de Deus, você vai conhecer ele como leão. Você terá um encontro com ele como juiz de todo o universo. Você vai prestar contas de tudo que você fez, de todas as obras que você fez em toda a sua vida. Você terá um encontro com Jesus. Talvez na vida você rejeitou, talvez você mancou de Jesus Cristo, talvez você tomou o nome de Deus em vão, talvez você banalizou o nome de Jesus até. Veja só a descrição de Jesus. Vamos para Apocalipse capítulo 1 para você ver a descrição desse Jesus, né? Apocalipse 1 e o verso 13 a 16, veja só como é descrito aqui esse Jesus Cristo. E no meio, 1 e 13, dos candeeiros, um semblante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado de uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava
como o sol na sua força. Que descrição de Jesus Cristo, aqui suas vestes talares, com cabelo, com alvo, os olhos com uma chama de fogo que vê tudo, e os seus pés como bronze, que conota o juiz marchando para o julgamento, a voz de muitas águas, eu vejo nos fogos de Iguaçu. Você já imaginou que ele ia argumentar com os fogos de Iguaçu? A voz de muitas águas. Esse é o Jesus Cristo, não é? E da boca saiu uma espada afiada, e seu rosto com o sol em toda a sua força. E o que é que acontece então? Toda a terra fugia, como diz o verso 11, voltando para o verso 11 ali, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assentava, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Na gloriosa presença desse juiz, o céu e a terra fugiram. Não é de se admirar que fugiram todo o céu e toda a terra, tudo que temos por estável, hoje consideramos como firme, terra firme, foge. Todos ficarão literalmente perante aquele juiz sem terra nos pés. Hoje, quando temos um terremoto, prendemos na base, mas a terra e o céu fugiam da presença dele, tão magnífica, tão poderosa, a presença de Jesus Cristo ali. Este é a cena que nós nos encontramos aqui, neste trecho, o grande trono branco. Isto não é ficção. João diz: ouvi um grande trono branco. Segundo lugar, se esta é a cena, vamos então ver a convocação. Como esta convocação? Deus fará uma convocação àqueles a serem julgados. Veja só o verso 12 e 13, diz assim: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se acharam escrito no livro dos livros. Deu os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todos foram julgados um por um. Quem? Os grandes e os pequenos. Eu não sei como tu te julgas hoje. Se tu te julgas alguém importante ou insignificante, não interessa. Não interessa. Isto garantimos pela palavra de Deus, que vão ser julgados todos, grandes e pequenos. Quem não tem Jesus vai ser julgado. Será convocado o juiz, tanto faz, grande como pequeno. E dentro desses grandes e pequenos, tem 5 categorias aqui que vamos ver. A primeira categoria de pessoas que vão estar lá sendo julgados são os pecadores declarados. Esses são os que odeiam a Deus, odeiam a palavra, são declarados, são desafeiçoados, odeiam o crente, odeiam os pregadores. Talvez nem tenham uma pessoa assim aqui hoje, mas são aqueles caras de pau que diz mesmo: eu não creio em Deus, não quero nada a ver, pois esses vamos encontrar com Deus, não é? Tem seu dia, tem sua hora marcada. Outra categoria são aqueles autos justificados. Talvez hoje até tenha alguém aqui nessa categoria de auto-justificado. São gente boa, mas acham que a salvação é para outra pessoa. Acham que a salvação é para o bebarrão, é para o ladrão, é para o estelionato, é para a pessoa má. O evangelho é para a pessoa má. Essa pessoa, a pessoa boa, é um bom vizinho, é um bom pai. Essa pessoa é um bom marido, uma boa esposa. Essa pessoa é um cidadão, pensa que é bom, e pensa que é bom, e pensa que a salvação, o evangelho é para o outro, mas essa pessoa não entende o que diz Tito 3:1, que não é por obras de justiça que somos salvos. Essa pessoa não entende Isaías 64:6, que diz que as nossas boas obras são tal qual um trapo de imundícia na presença de
marchando confiantemente, achando que são bons, marchando para as chamas do inferno, do lago de fogo. Sabe? O pior mal do homem é quando o melhor do homem se torna um substituto pelo novo nascimento. O pior mal do homem é quando o melhor do homem se torna um substituto pelo novo nascimento. Então, temos declarados, desafeiçoados, arrogantes, ateus, a primeira categoria. Temos auto-justificados. A terceira categoria são os procrastinadores. Quem são estes? Pode ser que aqui tenha alguns destes aqui também. Você sabe, estes são que sabem que precisam ser salvos. Sabe, conhece o Evangelho. Sabe que algum dia, e tem até tem intenção de aceitar Jesus antes de morrer. Está entendendo? O inferno vai estar cheio de procrastinadores. Essa é a pessoa que sabe que precisa, mas não tem vexame e deixa para amanhã. Eu vou fazer um convite para você aceitar Cristo hoje. Sabe o que o inimigo vai cochichar no seu ouvido? Hoje não. Hoje não. Provérbios 27, 1. Tem um conselho para você. Provérbios 27, e verso 1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Capítulo 29, verso 1 também diz assim: o homem que muitas vezes repetido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Que é tarde demais. Sabe o que é cerviz? É o cangote, aquele que endurece o cangote, né? Você sabe que precisa aceitar Cristo. E tem até a intenção de aceitar Cristo. Não bote para amanhã, não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Tiago diz, em capítulo 4, verso 14, nossa vida é como vapor que logo dissipa a nossa vida. E há muitos que cairão no inferno, nas chamas, no lago de fogo, que pretendiam aceitar Cristo. Pretendiam aceitar Cristo. A quarta categoria é aqueles enganados por religião. Tem muitos enganados por religião, membros de igreja, são religiosos, mas não têm Cristo. Talvez sejam até batizados, membros de igreja que pregam a palavra. Eu estou falando de nossas igrejas, que pregamos a palavra. Você pode ser membro da igreja, batizado, mas para Satanás não faz diferença se ele te mandar para o inferno do banco da igreja, da sarjeta. Para ele é a mesma coisa. Aqueles enganados por religião também estarão lá. Tem gente com o seu nome escrito no hall da igreja, mas não no livro da vida. Quem não foi escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo que há fogo e enxofre para todos sempre. Eu creio piamente na igreja, mas a igreja não salva. A igreja é a assembleia dos salvos. Só Jesus Cristo salva. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que salva. A quinta categoria dói mais. A quinta categoria dói demais. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui dos desafeiçoados que odeiam a Deus, eles vão estar lá. Eu não estou falando aqui dos auto-justificados, eles também vão estar lá. Eu não estou falando agora dos religiosos, eles também vão estar lá. Eu não estou falando dos procrastinadores, eles também vão estar lá. Eu estou falando agora daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Imagine agora isso aí. Estes não ouviram uma explicação do Evangelho, não têm a luz suficiente para crer. Eles têm um pecado suficiente para lhe condenar, mas não têm a luz suficiente para que creiam. São pecadores e serão julgados. Você pergunta: será justo condenar o inferno quem nunca ouviu? Será que não são salvos aqueles que nunca ouviram? Melhor pergunta talvez seria: será que é salvo aquele que nem se importa em avisá-los? A Bíblia ensina que serão julgados, mas não como você que já ouviu e rejeitou.
Porque para ti, o julgamento é mesmo sem misericórdia. Lucas, capítulo 12, verso 47, nos dá uma luz a respeito do julgamento daqueles que nunca ouviram, não é? Lucas 12 e 47 diz assim, escute só: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ó, aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ou seja, aquele que nunca ouviu a palavra, nunca ouviu falar de Jesus, aquele que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas levará açoites? Sim. Será condenado? Sim. Mas aqui nós vemos graus de punição claramente destinados aqui, nesse trecho, não é? Então nós temos que entender que há sim punição, há sim lago de fogo para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda mais, veja só aqui, você que está aqui ouvindo a mensagem, você que está ouvindo aqui alguém implorar contigo, você está sabendo, e aquele que nunca ouviu, ainda mais você que está ouvindo e rejeitando, como será o julgamento para você? Ezequiel 3,18 tem um trecho que deve nos sacudir até a base, deve fazer-nos tremer a base. Meus irmãos, quem conhece a verdade, esse trecho nós temos que levar com muita seriedade. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvar-te a tua alma. Olha aqui, se o perverso morrer e não ouviu, o sangue dele está por cima de nós. Isso é tenebroso. Isso deve nos fazer tremer na base. Isso deve fazer com que nós não negligenciamos o evangelho, o evangelismo, as pessoas ao nosso redor. Aquelas pessoas que Deus traz na nossa trajetória, devemos estar avisando eles o evangelho da graça de Jesus Cristo. Diz aí: eu vi os mortos, grandes e pequenos, voltando para Apocalipse capítulo 20. A morte, verso 13 diz assim: a morte, de onde são os convocados aqui? Em primeiro lugar, o verso 13 diz assim: deu o mal aos seus mortos que nele haviam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados um por um. Então, a morte segura o corpo. A gente leva o corpo no cemitério, o corpo está lá, a morte segura o corpo, não é? O além, o Hades, o lugar de tormento, é guardado, aguardando o juízo final, vai para a alma, vai para o Hades, não é? De onde serão convocados então para o juízo final, serão ressuscitados. A pergunta então, não já estão no inferno? O Hades não será o inferno? Aí a melhor maneira talvez de descrever isso aqui será, por exemplo, se um criminoso é apreendido, ele vai para a cadeia enquanto recebe a sentença então ele é colocado na penitenciária, ele está segurado ali enquanto houver julgamento sobre ele. Então no julgamento, no decreto da culpa, ele então é lançado na penitenciária para cumprir sentença na penitenciária. Mas aqui ele está, o Hades, comparado aqui com a cadeia. Sim, lugar de tormento, sim. Por que então tirá-lo do Hades? Para julgar de novo, para ele receber outra sentença? É porque ainda não terminou o desfecho de todas as coisas, né? Então, por exemplo, se tem um
traficante de drogas, eu não sei nem como é o nome desses homens aí, mas um traficante muito famoso. Mas o que é que ele fez? Ele morre, ele vai se segurar no Hades, mas ele tá aguardando lá a sentença final. Por quê? Porque o mal que ele desencadeou ainda não está terminado. Porque as pessoas que ele influenciou, que passaram a influenciar outros, vai até a beira da eternidade. Aí, sim, no desfecho, no ponto final de todos os tempos, ele vai receber a sentença de todo o mal que ele desencadeou na vida dele. Imagine um fundador do império da Playboy, o Hugh Hefner. Ele morre, mas ele só não morre ali e fica ali no Hades, ali no foguinho, não, na pinturezinha mega, não. Porque ele vai aguardar o desfecho, o desenrolar de todo o mal que ele desencadeou, que ele influenciou uma geração, outra geração, até no juízo final. Então ele vai ser ressuscitado da toalha e receber, está perante o grande trono branco, todos grandes e pequenos, e vão se abrir os livros para saber o que foi que ele fez, e lá ele vai receber a sentença final. Que coisa temerosa que nós podemos ver. Então, por isso, Deus espera para o desfecho de tudo. Agora, e então, no grande trono branco, ele vai se deparar com o juízo final mediante todo o mal que ele cometeu e desencadeou. Então, nós temos aqui a cena, os convocados. Os convocados são os desafeiçoados, os auto-justificados, os procrastinadores, os religiosos, os que nunca ouviram falar de Jesus, os que nunca aceitaram Jesus. Esses vão ser convocados, ressuscitados, tirados da morte e vão enfrentar o juízo final. Agora, terceiro item principal aqui, os segredos revelados. Veja só os segredos revelados aqui, como diz aqui no verso 13, no verso 12. E ainda outro livro, então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acharam escrito nos livros. Então, vai ser revelado todos os segredos. Eclesiastes 12, 14 diz: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Romanos 2 e 16 diz a respeito dos segredos: Cristo Jesus julgará os segredos dos homens. Mateus 12, 36 diz: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pode ser até uma vez que você tomou o nome de Deus em vão, você vai prestar conta disso a Deus. Coisas que você até esqueceram, mas está lá registrado. Você tomou o nome de Deus em vão, está lá no livro, está tudo registrado. Lucas 12, 22 e 3 diz assim também, outro verso. Olha esse versículo, mas se você não quiser olhar, marque para depois você ler, porque aqui também é um trecho temeroso. Diz aqui no verso 40, no verso capítulo 12, versos 2 e 3 diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que se disser às escuras será ouvido em plena luz, e o que disser aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Imagine só, eu não queria estar nesse juízo do grande trono branco, porque vai ser revelado só tudo da sua vida, não é? Tudo que você tem. Um ano desse atrás, recebi uma fita cassete de um pregador que eu muito admirei no tempo passado, o Pérez Velar, missionário de 50 anos atrás, que eu gostava de ouvir as pregações dele, né? Alguém disse: olha aqui, pastor, olha a fita dele. Eu procurei, não tinha nem. Eu procurei um cassete, botei dentro, a fita dizia cassete, pum, play. Lá estava ele, a voz dele, de 50, de meio século atrás, pregando a palavra. E eu disse: puta,
que Deus não vai gravar tudo sobre a sua vida para jogar no telão da eternidade. Tudo vai passar, tudo que se conversou às escuras vai ser gritado no meio da casa. Isso é um dia temeroso para você, todos os seus pensamentos maléficos colocados lá. Eu não queria lá. Não é? Então tem a cena, não é? E às vezes você diz assim: ah, mas é o nome de Jesus tomar em vão, o nome de Deus tomar em vão? Ah, eu não quis dizer nada com isso. Meu irmão, eis o mal que você quis colocar o nome santíssimo de Deus associado a uma coisa banal, uma coisa frívola, não quis dizer nada. Eis o pecado. Você misturou o nome de Deus com algo que você não quis dizer nada. Em vão. Isso é pecado. E Deus não terá por inocente quem toma o nome de Deus em vão. Deus não terá por inocente. Que coisa temerosa. Bem, a cena, convocação, os segredos revelados. Agora a sentença final. Veja só a certeza, verso 13, 14, 15. 14, 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas então temos aqui, veja só, a certeza dessa sentença: foram lançados. Olha só a finalidade desta sentença. Esse juiz você não poderá subornar. Nenhum advogado vai poder lhe tirar desta sentença. Deus jurou por si. Romanos, temos aqui tantas referências poderosas aqui, mas Romanos, capítulo 14, verso 11, diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão, porque, verso 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Deus jura por si mesmo que nós daremos conta de toda a palavra de nossa boca. Então nós temos aqui a severidade da sentença: julgado pelas obras. Sabe uma coisa? Você é salvo pela graça, mas você é julgado pelas obras. Nesse juiz do grande trono branco não tem misericórdia. Não pense que você vai poder apelar para a misericórdia de Deus, porque você não pode. Agora, se você quiser misericórdia, pode ter. Agora, se você quiser perdão, pode ter. Agora, se você quiser graça, pode ter. Hoje você tem graça, perdão e misericórdia. Mas tudo isso você tem que receber hoje, nessa era. Se você ouve o Evangelho, rejeita, não pense que no dia do juízo você receberá misericórdia. Misericórdia é de hoje, é para hoje, graça é para hoje. No dia do juízo não tem misericórdia. Hebreus, mais um trecho poderoso de sacudir, de fazer tirar terra dos pés. E Hebreus, nós temos Hebreus capítulo 10, verso 28, diz assim: veja só o que diz a palavra de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está entendendo? Morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. O que ele está dizendo aqui? Meus irmãos e meus amigos, sem misericórdia, você morria com o depoimento de 2 ou 3 pessoas se desobedecesse a lei de Moisés. E agora o verso 29 diz assim: de quanto mais severo castigo,
Julgai vós é considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus. Meus irmãos, lá não tem misericórdia. No grande julgamento de Deus, no grande trono branco, não tem misericórdia. Hoje eu prego a Jesus Cristo. O Espírito Santo está agindo em tua vida. Todos aqui vão sair daqui ou debaixo do sangue de Jesus, ou calcando aos pés do sangue de Jesus. Ou você aceita Jesus Cristo, está sob o sangue de Jesus, ou você calca aos pés do sangue de Jesus. E profanando assim o sangue da aliança, por não aceitar o que Cristo fez por você. E se você calcou aos pés o sangue de Jesus, no julgamento você não tem misericórdia. Não pense que você vai poder pedir misericórdia no juízo. Você que ultrajou o Espírito da graça, você diz, eu não quero Deus. Você diz, eu não quero salvação. Você diz, não ao Espírito Santo. Não terá jeito para você. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus Santo. Apresentado ao homem de uma só vez. Depois disto, o juízo de todo julgamento tem três partes. Primeiramente, é apresentado a evidência. É apresentada. O que é isso? São todos os pecados, todos os pensamentos, toda infidelidade, toda avareza, todo pensamento adulto, todo o ódio que você teve, que a influência que você teve mal, que você deixou de fazer, coisas esquecidas, um montão de pecado fedentino que vai ser apresentado como evidência contra você. Então você terá a sua chance de defesa, porque todo julgamento tem defesa. E supomos que ao fim do tempo, qual será então a sua defesa? Lá você está perante Jesus Cristo. Você tomou o nome de Deus em vão, você amaldiçoou, você rejeitou, você blasfemou, você fez o que quis. O que é que você vai dizer? Peraí, Senhor, eu não sabia qual igreja para me tornar membro. Tinha tantas igrejas, tinha batista, evangélica, universal, não sei o que. Jesus Cristo respondeu, eu não te mandei crer em igreja. Eu mandei você crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Você vai dizer também, mas tinha tantos hipócritas na igreja, Senhor, tinha tanto gente mal na igreja. Eu não mandei você crer nos hipócritas, eu mandei você crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Senhor, mas eu não gostei do pregador, ele era tão duro. Eu não mandei tu crer no pregador, eu mandei tu crer no Senhor Jesus Cristo para poder ser salvo. E você vai poder entrar com outras descrições, outras desculpas. Senhor, eu não tive tempo, o carro virou de repente. Eu não tive tempo de me arrepender, eu não tive tempo de aceitar. E aquele dia, naquela noite, no domingo à noite, na igreja batista, você não teve tempo? Sim, você teve tempo. Pense no que você vai dizer. Nem satisfaz a você mesmo. A sua defesa falta terra nos pés até para você. A evidência então apresentada, a sua defesa apresentada, então vem o veredito. E o anjo escrivão vai perguntar a Jesus Cristo o que é que eu devo escrever aqui para essa pessoa. E um Cristo quebrantado diz, aquele que me negou perante os homens, eu também nego perante o Pai. O nome dele não está escrito no livro da vida, escreva perdido. Que tristeza, não tinha que ser assim. Você então sente sua alma caindo para dentro do lago de fogo. Não porque Deus quis, porque Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você vai estar caindo no lago de fogo, mas não porque Deus quis. E eu não vou estar, graças a Deus, nesse grande trono branco, porque eu já resolvi minha parada com Deus, eu já resolvi o salário do meu pecado com Jesus Cristo, porque eu já resolvi tudo com Jesus, porque a morte dele foi em teu lugar, a morte dele foi em teu lugar. E se tu crês no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, tudo se encontra lá, porque o juízo já foi recebido em teu lugar. Romanos 8:1 diz, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?
Graças a Deus por isso. Existe um exemplo que eu gosto de contar de uns 5 homens que estavam nas campinas, do alto, o mato, umas campinas de mato, de capim alto e seco, sabe? Capim alto e seco. E lá, de repente, começaram a ver um fogo no horizonte, e de novo se alastrou de horizonte, e o horizonte estava vindo para eles, o fogo, e eles disseram: vamos já morrer todos. Isso teria um jeito. E um homem mais experimentado tirou o fogo, fósforo do bolso, e disse: não, vamos não. Ele acendeu contra fogo. E com pouco aquele fogo foi queimando. Ele diz: agora, fique aqui onde o fogo já queimou, que você está seguro, porque o fogo não anda onde o fogo já andou. Não é? Ele disse aqui: o fogo não anda onde o fogo já andou. Escute aqui, meu amigo, o fogo do juízo de Deus já caiu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu toda a pena do nosso pecado. O fogo, a ira de Deus foi posto sobre Jesus Cristo. E nós temos aquela certeza de que nós que estamos em Cristo estamos salvos, porque o fogo manda, o juízo de Deus manda, onde o juízo de Deus já andou, o fogo manda, onde o fogo já andou, e o fogo da ira de Deus foi todo sobre Jesus Cristo, e aqueles que estão em Cristo, de nenhuma condenação há para todos que estão em Cristo. Meu irmão, meu amigo, não calque aos pés o sangue de Jesus. Baixa a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Pai, eu te agradeço que a ira de Deus, a tua ira, colocaste tudo sobre Jesus Cristo. Que ele, que não conhecia pecado, se tornou pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. E o fogo, o juízo de Deus, não anda onde o fogo já andou. E nós estamos em Cristo. Nós somos nova criatura, protegidos, justificados, santificados pela morte e ressurreição de Cristo. Obrigado por isso. Cabeça baixa, eu queria desafiar você aqui, que talvez nunca aceitou Jesus como Salvador, a fazer esta oração comigo. Senhor Jesus, ore só contigo mesmo, se tu queres. Se tu queres aceitar Jesus como Salvador, se tu não queres colocar aos pés o sangue da aliança, então receba o sangue da aliança como sendo em teu lugar. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, me arrependo do meu pecado. Eu creio que a ira de Deus foi posta sobre Jesus, e Jesus sofreu a pena do meu pecado, a pena do pecado da minha morte. Mas eu recebo Jesus como sendo meu substituto. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Transforma minha vida. Te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje à noite e deseja tornar pública essa decisão, levante a sua mão. Eu orei essa oração, hoje eu orei pela primeira vez, aceitando Jesus como Salvador. Alguém fez essa decisão hoje aqui? Alguém tomou essa decisão? Alguém orou que nunca tinha orado antes? É importante você confessar com a boca, publicamente, que você orou no coração. Não é? Porque no coração se crê, com a boca se confessa. Que Deus abençoe você e que isso nos estimule a ser testemunhas de Deus. Nós podemos ver, na verdade, o eterno valor do Evangelho, eternidade. Consequência de que não presta atenção é lá de